do capítulo 6. Estava só esperando vocês chegarem. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Tem gente que fala assim, você vê, tanto que eu sou justo, tanto que eu sou bondoso. Se você estiver fazendo a justiça, se você estiver desempenhando, que seja caridade, com essa intenção de que os homens te vejam fazendo algo do tipo, aqui fala, você não terá galardão junto de vosso Pai Celeste. Você já está fazendo, né? Lê, depois você vê a história, muito doida. Não é o tipo de história para contar lá no YouTube, né, Dani? Depois, mais adiante, como se deve dar esmolas? Quando, pois, deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Então aqui é meio óbvio, igual eu expliquei no início para vocês. São passagens que, no fundo, a gente já tem uma noção, né? Quando você for ofertar, quando você for ser caridoso, quando você for desempenhar a justiça, você não precisa de ficar anunciando. Normalmente quem faz isso é político, né, gente? Que fica anunciando aí o tanto de coisas boas que eu faço, com uma intenção, né, que ele já tem no caso, do retorno, por conta das eleições em si. E aqui fala que tem que ser feito em secreto, e é o Pai que o recompensará. E como se deve orar? Vai seguir a mesma ideia. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos campos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, assim, tudo em silêncio, tudo modestamente, né? E orando também, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lo peçais. Então, aqui também não há necessidade que vocês fiquem falando muito, ou pedindo muito, ou querendo aparecer em suas orações, fazendo vãs repetições, porque o Pai sabe o que você precisa. Ele até sugere, né, que seja no silêncio, que seja no escondido ali, no segredo do seu quarto, né? Vai, feche a porta do seu quarto e no secreto. Fique no secreto do seu quarto. E como deveria ser essa oração? Como deve ser então essa oração? A oração dominical. Portanto, vós orareis assim. Jesus pega aqui nesse momento e dá um exemplo de oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Bom dia para quem foi entrando aí depois. Aqui essa oração, ela é um modelo, gente, de oração. Muito mais do que para orar, isso é para ser vivido. Deus Pai quer que nós vivamos aqui a oração do Pai Nosso.
Quando você entende que a ideia é até, gente, não é nem o orar sem cessar, é viver sem cessar aquilo que Deus Pai quer para nós. Então, é viver em amor, é essa existência intercessora, é você existir em intercessão, é você existir em oração. E continuando, como jejuar? Quando jejuardes, e jejuar é limpar-se, é você se limpar daquilo que te faz mal. Quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Aqui também, em relação ao jejum, você também não tem esse porquê de ficar aparecendo que, ai, como eu estou jejuando. A não ser que seja jejum intermitente, né, Ricardo? Tô até com dor de cabeça. Ai, gente, jejum intermitente já é com a finalidade de emagrecimento. Os tesouros no céu, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, tá vendo que é tudo muito óbvio? Assim, eu não tô explicando para vocês parte por parte, porque a leitura em si, ela já é muito explicativa. Então, onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aqui vem falando da gente juntar tesouros no céu, né? Mais adiante, a luz e as trevas. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Então, aqui já é no sentido do entendimento, os seus olhos ter esse entendimento, ter essa interpretação, você trazer em si, carregar em si essa visão de quem vê a luz, essa visão de quem vive a luz. E se você for trevas, olha, quão grandes serão essas trevas. Os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, que é o Deus do dinheiro. A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura vós não valeis mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Nós, mulheres, que o diga, né? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Finalizando, portanto, não vos inquietei com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal, basta ao seu dia a sua própria preocupação. Então vocês perceberam que são passagens, é um capítulo relativamente grande, mas que possui uma riqueza de passagens das quais nós já ouvimos, né, em várias circunstâncias, em missas, em cultos, até mesmo em filmes, na televisão, na vivência prática. As pessoas sempre falam, né, de uma passagem ou outra, que às vezes a gente pensa até que é um ditado popular, de tanto que já ouviu uma coisa ou outra, né? Tá, e o que a gente aprende disso aqui? Que não foi pouca coisa, né? O Ricardo disse que tem que sair, mandou um beijo. A Thali, amo esta passagem. A Gleide, gosto muito dessa passagem também. O recanto do Beto é a Thali, não é, Thali? Tá, então vamos aqui. Gente, nesse contexto do que a gente leu, que muitos já sabem, já tem uma certa visão prática aqui dessas passagens. Eu vou ler para vocês, vou passar para vocês algumas pontuações aqui agora. Filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? O que são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são filhos do Pai, por meio de Jesus. Nós nos tornamos todos filhos de Deus por meio de Jesus, porque Jesus veio e nos resgatou todos. Nós somos salvos agora, nós somos todos tidos por filhos de Deus pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Nós fomos resgatados. Ele pagou um alto preço. Sim, o outro celular está viciado. E como filhos de Deus, nós somos santos e nós somos amados. Vós sois santos e amados. Nós fomos amados pelo sangue do Cordeiro também. Nós fomos amados por Jesus, que nos amou primeiro. E nós devemos de forma grata, isso é genuíno, sermos para o amor, assim como ele nos foi. E o que os filhos de Deus, então, não devem fazer? De acordo com essas passagens aqui, nós temos aqui alguns pontos de que os filhos de Deus não devem fazer tais coisas, que seria o quê? Acumular tesouros na terra. Nós não devemos acumular tesouros na terra. Não devem andar ansiosos pelas coisas materiais, porque se até as próprias aves, se até os lírios dos campos possuem a sua forma de sustentar, quanto mais a nós, que somos coroa da criação. Deus criou todas as coisas e nos coroou. Nós somos o que há de melhor na criação. Ele criou todas as coisas para nós. Ele criou uma coisa e outra, uma coisa e outra. E quando foi no sexto dia, ele nos criou. E no sétimo dia, ele veio e criou o descanso, para que nós possamos desfrutar de tudo que ele criou para nós. Então, se as aves, se o lírio do campo não fica sem esse acolher de Deus, esse prover de Deus, quanto mais a nós. Então, vocês não devem ficar ansiosos pelas coisas materiais. Tá, isso é o que eu não devo fazer. Mas o que eu devo fazer? Nós, na posição de filhos de Deus, nós devemos ajuntar tesouros. Não é na terra, mas é no céu. Nós devemos buscar sempre o nosso galardão no céu, esse tesouro no céu. E como que a gente faz isso? A gente vai ver mais adiante. Devem ter o seu coração voltado para as coisas de cima. O meu coração tem que ficar voltado para as coisas do alto. Isso que é o difícil, não ficar ansioso, a Thali disse. É complicado, né? Enquanto você não tiver essa confiança em Deus, de que Ele proverá, de que tudo Ele faz, de que você não... essa entrega totalitária, está muito relacionado ainda à certeza, à confiança, à fé.
é algo que tem que ser mais trabalhado quando a gente tem essa ansiedade. Mas eu sei bem como é isso. Então nós devemos ter o coração voltado para as coisas de cima, para as coisas do alto. Pois é difícil saber se estamos no caminho certo ou no propósito, mas aí entra a fé, né? Crer no que não se vê e que as coisas vão acontecer. Aí mora a fé, sim, tá justamente relacionada à fé. É o acreditar, porque a fé é justamente isso, né? É a firme convicção das coisas que a gente não vê. A outra coisa que nós devemos fazer é servir apenas a Deus e buscar o seu reino. Porque não se pode servir a dois senhores, o que a gente viu em relação ao Senhor, que seria relacionado à riqueza, ao dinheiro. Nós devemos servir apenas a Deus e a buscar o seu reino. E devemos confiar no Pai Celestial em todas as coisas, em toda e qualquer circunstância, confiar no Pai Celestial, porque Ele veste o lírio do campo, Ele dá o alimento às aves. Nós devemos confiar em toda e qualquer circunstância no nosso Pai Celestial e de modo especial nos alegrar em toda e qualquer circunstância. Nunca esquecer disso, porque quando a gente tem a certeza de que aquilo já nos foi dado, nós nos alegramos. Então toma posse, tenha confiança nisso e já se alegre, já tenha esse coração grato de quem sabe que já recebeu em Deus, né? Mais adiante, de quem Ele é Pai. De quem Deus é Pai? Vocês têm uma noçãozinha? De quem Deus é Pai? Daqueles que recebem o Filho. Então, Deus é Pai de quem recebe Jesus por Filho, de quem recebe Cristo. E o Espírito Santo, ele confirma que Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Por quê? Cristo veio e morreu por nós. Então agora nós somos irmãos de Cristo e Deus, quando Ele mandou Cristo, Ele falou: este é o meu Filho muito amado. E nós somos irmãos deste Filho muito amado. Nós somos co-herdeiro com Cristo, né? Junto ao Pai. E onde o Pai está? Aqui, nesses versículos, nós vimos que o Pai está em secreto. Vira e mexe, a gente vê aqui, ó, o Pai está no céu, em secreto, e com os de coração quebrantado. Ele está no céu em secreto e com os de coração quebrantado. O que o Pai faz? Ele enxerga as coisas ocultas, ele recompensa o que é feito para ele em oculto. Ele conhece as nossas necessidades, ele ouve as nossas orações e ele nos protege. Como podemos responder à sua bondade? Fazendo a sua vontade. Como que a gente pode ser grato a Deus? Fazendo a sua vontade. Por confiança absoluta, confiar absolutamente, viu, Thali? Em Deus e buscando o reino de Deus. A gente relativiza muito, a gente coloca assim, mas e se acontecer isso? A gente não consegue, muitas das vezes, fazer essa entrega absoluta para Deus, né? Tá, orações. As orações, elas não vão ter poder quando existem circunstâncias em que as orações não vão ter poder. A oração, ela não tem poder quando não há conversão e o discipulado, ele não for comprometido. Então, se você não tiver convertido, convicto de quem você é, se o seu coração não tiver acolhido o Pai, não tiver acolhido o Filho verdadeiramente, gente, porque o que mais acontece é estranho quando a gente ouve falar assim: ai, você aceitou Jesus? É estranho. Mas nada mais é do que isso aqui, uma verdadeira conversão. Por que falar da boca para fora que nós acreditamos em Jesus e falar da boca para fora que nós acreditamos em Deus? Isso até os gentios fazem. Isso qualquer pessoa faz. Eu quero ver a sua vida ser uma vida convertida. Eu quero ver a sua vida ser uma vida de quem realmente acredita, de quem obedece a Deus, de quem anda nos caminhos traçados por Jesus aqui nessa terra.
Então está muito relacionado a isso. Nós falamos que acreditamos em Deus, mas nós não vivemos de acordo com quem de fato acredita em Deus. Então, às vezes as pessoas até falam assim, eu fico grilado quando escuto alguém falar, você aceitou Jesus? Mas é porque, gente, o ato de aceitar Jesus na sua vida não é só um ato de falar, mas é porque eu sou filho de Deus. Não, é andar nos caminhos de Deus, é andar no propósito de Deus, é andar em obediência àquilo que Deus estabeleceu. Então tem muita gente que fala que acredita, mas não vive. Então tá muito relacionado a isso. Tá relacionado a você, aqui até fala que não aceita esse tipo de oração. Esse tipo de oração não vai ter poder. Oração de quem? De quem de fato não se converteu. Não há conversão. E o discípulo em si não é comprometido. Não é comprometido em amor, não é comprometido em obediência àquilo que Deus estabeleceu. Se falta sinceridade, se falta obediência ao Senhor, essa oração não será recebida. Essa oração não tem poder. Deus também não quer ouvir de você, aqui o que a gente viu, um monte de oração feita, um monte de oração decorada, um monte de palavras lindas e maravilhosas só da boca para fora. Ele quer perceber se há realmente sinceridade, se há realmente obediência aí no seu coração. Ele quer que a sua vida seja uma oração. Orar é colocar em ação, como a própria palavra já fala, oração. Então ele quer que você venha agir, ao invés de ficar só orando, orar em agir, orar em ação, oração. E existem orações que também são contra a vontade de Deus. A gente até viu isso, né? Davi, ele se posicionava muito nesse sentido, de querer que Deus exterminasse os inimigos dele, de querer que Deus esturricasse os inimigos dele, né? Trucidasse, etc e tal. Então tem orações que elas não são orações de poder, elas não vão ser orações acolhidas por Deus, porque elas vão contra os propósitos, elas vão contra os princípios de Deus. Então também não vai ter poder. Existem orações também que estão cheias de incredulidade. Eu não vou falar assim que com todas as letras, mas às vezes a gente vê umas orações assim. A pessoa faz perguntas, por exemplo, você crê não sei o que, a pessoa fala, eu creio, não sabe nem o que está falando que crê. Então esse tipo de oração que está cheia de incredulidade, você fala que acredita, mas no fundo você não acredita em nada daquilo que está sendo falado. Também são orações que não têm poder, que não vão mover montanhas, né? E orações que não têm poder também quando nós evitamos a disciplina. Deus está corrigindo, Deus vem corrigir, Deus corrige os seus filhos, Deus disciplina os seus filhos, Deus disciplina seus escolhidos, é para o seu crescimento, é para o seu próprio bem. Mas aí, você vem fazendo uma oração, Deus afasta de mim esse cálice. Você vem fazendo uma oração pedindo para que Deus afaste de você essa disciplina. Jesus, no momento ali da cruz, ele teve esse fraquejar, vamos assim dizer, né? Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a sua. Então, assim, parece, né? Se a gente não completasse a frase, que foi um cair. Mas não, foi um seja feita a tua vontade. Não que ele precisasse de ser disciplinado, porque a gente sabe que ele fez isso inteiramente por amor a nós. Mas quantas vezes nós passamos por circunstâncias, nós passamos por deserto, aquilo ali é para o nosso bem, é para a nossa disciplina. Até mesmo aquilo que eu disse para vocês em relação a eu ter me machucado no começo aí da live, que eu expliquei que eu sofri um pequeno acidente há muitos anos atrás. Eu quebrei uns dedinhos do pé e tal. Na hora eu poderia ter ficado indignada e tal, mas aquilo me gerou disciplina, aquilo me gerou correção, aquilo me gerou reflexão, Então a gente nunca sabe, não que Deus queira o nosso mal, mas às vezes acontecem circunstâncias adversas em nossa vida para disciplinar, para a gente retirar algo que vem, assim, do mal. A Gleide gosta muito de falar isso. Do limão sempre dá para fazer virar uma limonada, gente. Então vamos ter essa perspicácia, né? De pegar as coisas com uma aparência ruim e de extrair delas o melhor. Então, a gente não pode ficar pedindo para Deus, afasta de mim essa disciplina, afasta de mim essa coisa ruim. A coisa ruim já aconteceu, muda sua visão, muda sua perspectiva, muda seu jeito de olhar, extrai disso aí o que há
melhor, agradece em toda e qualquer circunstância, dai graças, dai glória, aprenda a ficar alegre, aprenda a ser grato. Deus sabe de todas as coisas, Ele está no controle macro, Ele está no controle macro do universo, Ele vê tudo o que acontece. Mas muitas das coisas ruins que acontecem em nossas vidas são apenas consequências daquilo que nós mesmos plantamos. Não tem como você estar plantando limão e querer colher uva, que é tão delícia, né? Então, assim, são consequências dos nossos atos, são consequências das nossas atitudes. E às vezes a gente fica culpando a Deus. E as disciplinas que nos ocorrem, elas não ocorrem porque Deus quis que acontecesse. Elas ocorrem porque Deus permite que elas aconteçam. Mas elas vêm muito em decorrência daquilo que nós já fizemos em nossa vida, tá? Mas como pai, assim como nós corrigimos filhos, eu não, né? Mas vocês que têm filhos, Deus vem e nos corrige também. E agora vamos falar um pouquinho sobre a oração. O que é a oração? Gente, orar é o nosso maior privilégio. Sempre, do limão uma limonada que faz bem para a saúde, a Gleide disse. Orar é o nosso maior privilégio, porque nós entramos na presença de Deus, perante o trono da graça. Você para analisar o quanto isso é poderoso, o quanto isso é bom, o quanto isso é gratificante, o quanto isso é um privilégio mesmo que nós temos, né? A gente poder estar ali na presença de Deus, tudo tem algo para se aprender, a Gleide disse. Então, orar, gente, orar, a gente não respira? O seu corpo não precisa disso? O seu corpo precisa de respiração? O seu corpo precisa? Respira aí. A sua alma precisa de oração. Assim como o seu corpo precisa de respiração, a sua alma precisa de oração. Então, a sua alma, ela precisa estar orando o tempo inteiro. A sua alma, ela precisa estar conectada em Deus o tempo inteiro. A sua alma, ela precisa estar em oração o tempo inteiro. Então, quando nós oramos, a gente entra nessa conexão com Deus o tempo inteiro. Esteja conectado ao Pai o tempo inteiro. Esteja nesse GPS o tempo inteiro. Esteja nessa onda de Wi-Fi o tempo inteiro. Entra nessa terra de Deus. Entra nessa terra santa. Esteja diante desse altar que é o nosso Senhor. E nessa terra, existem querubins, nessa terra existem serafins, nessa terra existem clamor de que Deus Pai é santo, santo, santo. Nós devemos buscar a presença de Deus. Essa presença de Deus é que vai nos dar força, essa força renovada. E essa força renovada é que nos faz ter influência, uma influência abençoadora ao redor de todos aqueles que vivem. Então, se você passa, gostei disso, a alma precisa de oração, assim como no corpo, de respiração. Então, se você passa a ter essa visão, dessa necessidade que você tem de buscar a presença de Deus, uma necessidade que o seu corpo talvez não sente, mas a sua alma sente. Essa necessidade é que vai te dar força, essa necessidade é que vai te dar luz, essa necessidade de busca em oração é que vai te dar poder para você exercer influência abençoadora na vida de outras pessoas. Então, a gente vê muitas vezes nas passagens da Bíblia que fala assim, você não conseguiria expulsar demônios se não fosse com jejum e oração. Então, é porque essa oração é o que te dá poder. Ela te reveste desse poder. Se você já vive em oração, se você já vive em conexão com o Pai Criador de todas as coisas, você não precisa de orar para expulsar demônios. Você não vai precisar de orar no momento de expulsar. Porque você já vive em oração.
Você já se tornou oração. Você já é oração. Por isso que em momento algum vocês viam Jesus orando. Vocês veem Jesus orando? Não, você vê Jesus expulsando demônios. Você vê Jesus curando. Ele chega e cura. Ele impõe as mãos, ele fala. Ele tem autoridade, ele tem poder. Ele chega e faz. Porque a oração ele já fazia o tempo inteiro. Ele já vivia em oração o tempo inteiro. Ele orava. O seu ser era uma oração. Uma conexão direta ao Pai. E aí, como ele já orava o tempo inteiro, ele já estava em oração o tempo inteiro, ele andava em ação, curando, levando a palavra do Pai, expulsando. Ele orava o tempo inteiro, o corpo dele era uma oração. E a ação ele fazia, ele já saía falando, Deus me livre. Lorena, você já esteve frente a frente com o demônio? Eu acredito que não. Olha eu aqui, Deus me livre. Mas sabe por que, Dani, que eu falo isso? Isso é algo a ser trabalhado em mim. Eu tenho Deus sabe, eu não vou mentir. Eu tenho medo dessas coisas, assim. Quando eu vejo... não é nem que eu tenho medo, eu fico muito impressionada. Eu pareço criança, sabe? Sério, eu vou contar pra vocês que eu tenho, sim, se eu vejo falar de ET, se eu vejo filme de terror, essas coisas que me impressionam muito, eu não durmo, gente. Eu não durmo. Então, assim, cá entre nós, eu peço pra Deus, não me deixa ver nada disso. Não me deixa presenciar nada nesse sentido, porque o Senhor sabe que eu sou fraca com essas coisas. Se eu vejo, eu vou ficar sem conseguir dormir um tempo. Aí por isso que eu tô aqui, graças a Deus nunca vi. Deus sabe que eu não tenho suporte pra isso. Depois eu vou ficar com medo. Olha, a Thali disse, eu já tive frente a coisas espirituais terríveis. Gente, eu já vi assim, na internet, meu esposo já me mostrou algumas coisas. Pessoalmente eu já vi algumas coisas, mas na hora eu fico tão assustada que eu fico assim, sem sangue quase, sabe? Eu fico muito assustada. Dani, foi terrível. Pois é, gente, eu nunca vi e pretendo nem ver. Então, em relação à oração ainda, nosso direito glorioso no Pai. A oração, então, ela é nosso direito. Nós temos esse direito, nós temos que desfrutar desse direito. A gente tem um direito justamente para ser utilizado, para ser desfrutado. E é um direito glorioso, né, no Pai. O Pai, ele é mencionado 10 vezes nos versículos do 1 ao 18 aqui, em Mateus, ele é mencionado 10 vezes. Portanto, nós estamos na posição de filhos diante dele, pois recebemos o espírito da adoção de filhos. Sou igual a você, Laura, eu não posso ver nada de violência, monstro, sério, gente, eu fico toda cismada. Mas agora nos finais dos tempos será mais visível, sim. Por essa razão mesmo é que eu venho estudando, assim, buscando muito em oração, buscando me fortalecer, porque é isso mesmo, Dani, agora a gente tá numa situação que vai ser cada vez mais visível. A nossa luta não é contra, né, homem, não é contra a carne, é contra os principados e potestades, né. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E assim, eu nunca vi, mas eu sinto. Eu sou muito sensitiva de chegar num lugar assim. Eu não vejo, mas já um amigo meu, que é espírita, uma vez eu sentindo um peso muito forte nas minhas costas, me sentindo mal mesmo. E aí ele pegou e falou assim, eu fui e falei assim, nossa, eu tô sentindo um mal-estar tremendo aqui nas minhas costas e tal. Ele falou assim, não é suas costas. Então, ele falava uns trem assim, estranho e tal, e sei lá, às vezes eu sinto ambientes assim que a gente às vezes sente, né, rápido. A Gleide também tem essa facilidade.
E é umas coisas doidas, assim. Mas é o sobrenatural, né, gente? Ele existe. O espiritual, ele existe. A gente não pode negar. Tá, em relação à oração ainda. Então, nós estamos na posição de filhos diante de Deus, pois recebemos o espírito da adoção como filhos a partir de Jesus Cristo. O local da oração, gente, é importante. O local da oração no quarto. Entre para o seu quarto. Porém, isto não exclui a oração pública. Aqui fala dessa oração no quarto, mas não quer dizer que tem que ser só no quarto, né? Os assuntos de oração, a intimidade que você vai ter com Deus no seu quarto é preferível que aconteça essa intimidade, esse rasgar do seu coração. 2 perigos na vida de oração: o de querer ser visto, 2 perigos que a gente viu aqui. O de querer ser visto e ouvido e o de tagarelar. Ai, Gleide, nós temos que tomar cuidado. 2 perigos na vida de oração: o de querer ser visto e ouvido e o de tagarelar. Então, a ideia da oração não é ser tagarela. Ainda bem que nesse aspecto, gente, eu não sou tagarela. Eu tenho dificuldade de fazer oração. Já até falei isso pra Gleide, né? Em público. Se falar assim, Lorena, faz uma oração aí agora. Eu tenho muito isso de fazer oração no meu interior, no meu silêncio. Eu não sou muito de ficar fazendo oração em voz alta. Eu me acostumei assim. Assistam o filme Quarto de Guerra para entender isso da oração que a Lorena falou. Interessante, até eu tô aqui pensando agora. O atendimento. O Senhor vai nos atender por intermédio da oração. E o Senhor também fala da recompensa da oração. Então nós seremos recompensados pela oração. Nós temos muitas provas de atendimento, de orações na nossa própria vida e em especial na Escritura. A Gleide que eu diga, né, Gleide? Assim, por que eu fico citando a Gleide, gente? Porque eu faço um acompanhamento, assim, a gente conversa muito. Mas nada impede que eu possa conversar mais com vocês, tá? Basta vocês virem falar comigo. Então, aí eu vou poder citar outras pessoas, assim. As provas, nós temos que, através da oração, nós temos atendido as nossas orações, elas sobem ao Pai. Então, assim, não é uma coisa, eu orei, nem sei, tem poder, gente. Elas sobem ao Pai, a nossa própria vida é que testemunha que há atendimento dessas orações. Em especial, na Escritura, a gente vê várias provas de que houve, sim, o atendimento dessas orações. O quarto é o interior, sozinho, dentro de você. Justamente. Muito bom, Gleide. Esse filme é excelente. Sabe as palavras, Gleide? Tenho muito. Uma espiritualidade diferente. Então, eu tô lendo até o que eu escrevi. O que acontece em relação ao quarto, né, ser o nosso interior? É bacana essa interpretação, Gleide, até porque eu sinto muito mais a vontade de fazer uma oração íntima. As orações chegavam até mim, eu sentia a energia. Eu também, Gleide. Então, gente, a oração, ela tem sim poder e é muito importante. E a comunhão com Deus? Como é possível nós termos comunhão com Deus? Por meio de Jesus. Jesus é a porta desse quarto. Jesus, então, nesse aspecto, Gleide, concordo plenamente com você. Porque nós temos Jesus aonde? No nosso coração. Então, o seu íntimo, o seu quarto é o seu coração. Entre aí, dentro de você, na sua intimidade, faz a sua oração. E a porta do seu coração é Jesus. Por meio de Jesus, nós entramos em comunhão com Deus. Eu até falei isso para vocês, né? Jesus morreu por nós e como nós somos pecadores, suscetíveis, né, da queda, dessa carne nossa que é caída, Jesus, ele intermédia, ele é nosso intermediador, ele é o nosso advogado. Entre eu e você, existe Jesus que leva até Deus as nossas orações. Então, ele é o que conecta a nossa comunhão com o Pai. Deus é tudo. Eu aprendi assim, não gosto de orações públicas, gosto de conversar com o Deus que está em mim. Eu também. Eu vejo que isso é uma raiz muito católica, né?
A Igreja Católica, ela tem mais disso, de contemplar, de interiorizar, o Espiritismo também. A Igreja Evangélica, que ela já é um pouco mais de ser tagarela, de a gente acabar fazendo oração em voz alta e ser algo mais assim, para todo mundo ver, e não que esteja errado, mas assim, esse ato, quando for algo mais seu, mais íntimo, é interessante que seja entre você e Deus. A partir de Jesus, então, por intermédio de Jesus, nós temos essa comunhão com Deus. Pelo Espírito Santo nós também temos comunhão com Deus, e pela fé nós temos comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus, gente, é um privilégio que nós temos de poder nos conectar com o Senhor, e é um privilégio de quem crê. É um privilégio de quem crê que existe essa comunhão entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e você. Como se você fosse a quarta pessoa dessa trindade. Aqui em Trindade eu escuto muito isso, sabe? Essa menção de que existe o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ali na posição de Nossa Senhora, que na imagem aqui do Divino Pai Eterno, tem Nossa Senhora como se fosse a quarta pessoa. Essa quarta pessoa representa eu e você. Nós nos conectamos com Deus, né? Nós fazemos parte ali, temos comunhão com essa trindade. O quartinho de oração é o melhor lugar para ter comunhão com Deus. Então, a sua intimidade, né, é o melhor lugar para ter comunhão com Deus. Lorena, assiste o filme O Quarto de Guerra. Até eu vou rever. Muito lindo. Vou ver sim, gente. Muito boa a indicação aí. Ricas bênçãos são o resultado da comunhão com Deus. Então, quando nós estamos em comunhão com Deus, o que nós vamos ter? Ricas bênçãos. E não é que a gente faça isso de propósito. A gente tenha já a intenção de obter ricas bênçãos, por isso que a gente tem comunhão. Mas é uma consequência, isso é só a consequência dessa comunhão. É algo que o nosso coração anseia. É algo que enquanto você não se conectar, enquanto você não tiver essa comunhão com o Pai, você não será totalmente preenchido. O caminho para a comunhão com Deus está aberto a todos aqueles que crê. Então, é disponível, está para todos aqueles que crê. O que a gente precisa fazer? A gente precisa acolher em nossas vidas Cristo. Nós temos que acolher o caminho de Cristo, aquilo que Cristo falou, andar conforme aquilo que Cristo ensinou. Nós temos que acolher o Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos que acolher como quem tem fé, como quem tem fé. E se nós acolhemos esse caminho de comunhão, ele está disponível para todo aquele que crê. Está aberto. Não é um caminho que só, mas eu não sou digno. Todo aquele que crê. Se você decidiu acreditar, você está em comunhão com o Pai, através do Espírito Santo, através do Cristo. Moisés, ele já usufruía o privilégio da comunhão com Deus. Por quê? Porque ele tinha essa fé. E aquilo que nós estudamos também, quem viu aí o estudo que eu e meu esposo fez no domingo, ontem, né, gente? Nós fizemos um estudo sobre céu e inferno. Desde que o mundo é mundo, Cristo já estava imolado, Cristo já tinha vindo e nos salvado. Porque essa visão linear que nós temos de tempo é só para nós que somos humanos. Para Deus, o hoje, o amanhã, o porvir, né, o que passou, tudo acontece ao mesmo tempo. Para Deus não existe essa delimitação de tempo igual existe para nós. Nós estamos aqui presos nesse tempo, nessa cronologia. E para Deus não existe essa cronologia. Então aqui em Moisés já existia essa comunhão com Deus através de Cristo, porque Cristo foi imolado bem mais adiante, foi morto bem mais adiante, mas o seu sangue, fisicamente, né, a questão, mas o seu sangue retroagiu, seu sangue alcançou todas as pessoas, desde que o mundo é mundo. Gente, então eu não vou dar continuidade aqui não, porque não vai dar tempo. Amanhã nós vamos continuar ainda a compreensão sobre algumas condições para a oração.
dentro ainda do estudo de Mateus 6. Não tem como correr, né? Como eu disse para vocês, não tem como a gente correr, porque são passagens com muita compreensão, de muito entendimento. A gente tem que ir buscando aqui parte por parte, para vocês verem. A gente ficou aqui ainda na questão do como deve orar, e a gente ainda vai entrar nessa questão de como deve orar amanhã. Nós vamos falar sobre a oração, aí vamos falar sobre o mal, vamos falar sobre recompensas. Então ainda tem algumas coisas aqui bem interessantes, de buscar Deus em primeiro lugar, várias coisas. Bom dia, Cib, a Cib entrou aí, a Ju. Nós já estamos terminando a nossa live, amanhã tem de novo, às 10 horas da manhã, nós vamos dar continuidade a esse estudo aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha preenchido aí um pouco, espero ter trago para vocês um pouco de ar. Eu trouxe um pouco de respiração para a alma de vocês, um pouco de respiração para a alma de vocês, para continuar esse dia. E amanhã nós damos continuidade, conto com vocês aqui nesse mesmo bate-canal. Beijos e queijo, tenha um bom dia. Obrigada pela presença de todas. E amanhã nós continuaremos, ok? Com o estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vocês estão percebendo que eu tô meio lenta hoje? Dor de cabeça. Mas concluímos com a graça de Deus e amanhã, quer dizer, concluímos não, né? Começamos. E amanhã iremos concluir, se der tempo. Se não der tempo, nós concluiremos mais adiante. E se vocês não assistiram a live que eu e o esposo fez ontem, ainda tá a tempo, ficou salva aqui no IGTV, tem no YouTube também, que é sobre céu e inferno. Foi bacana, viu? Foi uma live filosófica, assim, uma live que aqui no IGTV ficou salvo, né? Nós começamos brigando no início da live. Tudo de propósito. A gente fez uma encenação no início da live, brigando. Vocês vão ver que foi super interessante. Quem viu? Conta aí o bafão. Quem viu? Ai, ai. Gente, eu achei que tava acabando assim de imediato. Nós ainda estamos aqui conversando mais um pouquinho. O Rock entrou. Bom dia, Rock. E vocês estão entrando atrasado, gente. A live é 10 horas. Nós já estamos encerrando. Tô aqui só passando os últimos segundos já do último tempo com vocês, porque eu gosto de estar aqui contigo. Dani, você viu?